Rompa o ciclo da espera. Se você é uma mulher cristã, você sabe que uma das coisas que crente mais faz na vida é esperar. Esperar o tempo certo de Deus, esperar a hora certa, esperar o momento certo, esperar a voz de Deus, esperar a resposta de Deus. O que crente mais faz é esperar. Então, esse vídeo vai parecer um pouco contraditório, mas você vai entender, então assista até o final. Se você chegou aqui pela primeira vez e não está entendendo nada, essa sequência, essa série de vídeos sobre romper ciclos sabotadores, é uma sequência de vídeos que tem como base, como fundamento, histórias bíblicas, ensinamentos bíblicos. Se você não é cristã, fica aqui até o final. Pode ser não, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar, vai gerar uma transformação na sua vida e com certeza você vai receber algum insight, você vai ter algum insight. Eu costumo dizer que são insights do céu. Eu quero falar hoje sobre romper o ciclo da espera. O ciclo da espera é um dos ciclos mais autodestrutivos que existe. Assim, é um ciclo onde quem está sempre esperando pela hora certa, pelo momento certo, pelo conhecimento certo, pela história certa, pela estratégia certa, pelo processo certo, enfim, pelo cenário certo, pela câmera, por tudo certo, essa pessoa nunca sai do lugar. Essa pessoa vive completamente estagnada, parada, e com o tempo ela vai adoecendo, ela vai se enfurecendo, muitas vezes ela se torna uma pessoa muito ingrata, muito reclamona, muito pessimista. Por quê? Porque a vida dela meio que para no tempo. Ela vê a vida de todo mundo avançando, evoluindo e seguindo, e a dela continua do mesmo jeito. Sabe aquela pessoa que ela não se responsabiliza por absolutamente nada? Ela não se responsabiliza por absolutamente nada. E eu vejo que o povo do Egito, hoje eu entendo assim, muitas coisas do porquê Jesus usou Moisés, chamou Moisés e Arão para tirar o povo do Egito. Porque se fosse pelo povo do Egito mesmo, eles estariam lá até hoje, gente, como escravos, até hoje. Porque quando você lê Êxodo, quando você lê Levítico, você percebe que aquele povo, eles não se responsabilizavam pelos seus atos. Eles não se responsabilizavam pelos seus feitos, pelos objetivos, pelos resultados que eles viviam e aquilo que eles desejavam alcançar. Isso fica claro pra gente. Claro que Deus tinha outros propósitos ao usar Moisés, mas eu estou falando desse fato isolado em específico. Então, em muitos momentos, eu fui anotando o povo de Israel, que Deus retirou do Egito, era um povo que terceirizava a responsabilidade o tempo todo. E essa é uma característica nítida nas pessoas que vivem nesse ciclo de espera. Então, se você quer identificar, eu quero identificar quem é que está nesse ciclo de espera, ou eu quero pelo menos saber identificar quando eu entro nesse ciclo, ou se eu estou vivendo nesse ciclo. E essa é uma característica, assim, que grita, entende? Que é escandaloso, você não precisa nem de muito tempo para chegar a essa conclusão. É o fato da pessoa terceirizar a responsabilidade de absolutamente tudo. Claro, além do fato da vida da pessoa nunca evoluir, nunca progredir, nunca avançar, nada, né? Isso já fica claro. Mas às vezes as pessoas ainda pensam, não, mas é por falta de oportunidade, não, mas é porque para essa pessoa é mais difícil, não, essa pessoa é mais limitada, não, Então, enfim, já que existem todas essas justificativas, analise esse segundo ponto. A pessoa terceiriza tudo. A culpa é do pai, da mãe, a culpa é do marido, a culpa são dos ancestrais, a culpa é do Mercúrio retrógrado, a culpa é da lua que tá em virgem, que não sei o que lá, que eu não entendo nada disso. A culpa são dos astros, a culpa é do governo, a culpa é do sistema, a culpa é do Lula, a culpa é do Trump, a culpa é da China. E eu não tô falando sobre política aqui não, tá? A culpa são dos ricos, a culpa é do capitalismo, a culpa é do outro, a culpa é do parente, a culpa é do fulano. O tempo todo a culpa é de todo mundo. A culpa é de absolutamente todo mundo. Todo mundo tem uma parcela de culpa ali para ela ser aquele ser humano, né? Que ela é. E agir daquela maneira, se comportar daquela maneira, porque a maioria das pessoas que não se responsabilizam pelos seus atos e culpam todos ao seu redor, terceirizam as responsabilidades, normalmente ela é uma pessoa grossa, normalmente ela é uma pessoa que tende a ser mais estúpida. Quando eu digo estúpida, eu tô falando de rispidez, sabe? De grosseria mesmo.
ela tende a ser uma pessoa mais rixosa, mais brigona, sabe? Que tá sempre pronta pra atacar. Enfim, você tá entendendo o que eu estou falando, né? Se você está se reconhecendo aí, esses são todos os sinais. Agora, se você conhece algumas pessoas assim e ainda insiste em estar perto dessas pessoas, saiba que essas pessoas vão te atrapalhar a viver o seu propósito, a sua promessa, alcançar os resultados que você sonha em alcançar seus objetivos e viver a vida extraordinária que você sonha em viver. Porque o ambiente impacta nos nossos resultados, as pessoas nas quais nós nos conectamos impactam nos nossos resultados. Se você der uma maratonada nos vídeos que tem aqui no canal Liberado, você vai entender isso com muita clareza. Porque eu sempre estou falando sobre isso, porque isso é muito sério. Né? Hoje as pessoas chamam isso de metanoia, é o estudo do ambiente, a avaliação do seu ambiente. Então, normalmente as pessoas que esperam, elas estão sempre reclamando. E era o que os israelitas faziam. Gente, eu acho incrível, uma das coisas, assim, minhas paixões pela leitura da Bíblia é você enxergar a realidade de hoje, aquilo que é palpável hoje, o que nós vemos hoje, vivemos hoje, enxergamos hoje, e enxergar aqui, ó, nessa realidade, sabe? Isso aqui é tão vivo, isso aqui é tão vivo, é tão real. E aí você fala, cara, é exatamente o que as pessoas estão vivendo hoje. Então os israelitas, tudo chamava Moisés, tudo cobrava de Moisés, se enfureciam com muita facilidade, questionavam direitos, questionavam e queriam isso e queriam aquilo, sabe? Estavam prontos para sempre atacar, para sempre cobrar, para sempre julgar, para desobedecer, para cometer erros, falhas, sabe? Para cometer atos, enfim, que não levariam eles ao cumprimento da promessa, de fato ao pecado, e eles não se responsabilizavam. Eles questionavam assim, Moisés, eu tô encenando aqui, né? Mas eu fico lendo e imaginando, Moisés, você nos tirou lá do Egito para passar fome, para morrer de fome aqui no meio do deserto. Pensa, o povo trabalhava como escravo. Moisés, porque Deus nos dá aqui não sei o quê, porque a gente vai morrer, porque isso está acontecendo, e sempre culpando Moisés. Então, assim, é nítido você ver isso nas pessoas. Só que, gente, o que mais me impressionou, porque assim, as pessoas quando vão ler Números, Levítico, Êxodo, eles falam assim, nossa, são livros chatos. Eu já vi muitas pessoas falando isso. Nossa, ler Levítico é um saco, né? Porque é muito sobre lei, sobre norma. Enfim, Deus estava criando um novo governo para aquele povo que tinham passado ali não sei quantos anos no Egito, sendo dominado pelos egípcios, né? Então tinha muito costume dos egípcios, todas as leis dos egípcios e etc, muitos comportamentos ali que não estavam alinhados àquilo que Deus tinha para aquele povo, aquilo que era certo e etc. E aí, acho muito interessante, porque as pessoas falam, ler Levíticos é ruim, ler Números é ruim. E aí eu passei por esses livros, já li Levítico, acredito que quase na metade de Números. E sempre quando eu vou ler a Bíblia, eu falo, Senhor, me revela, me traz um insight do céu, se revela a mim, me traz um aprendizado novo, abre os meus olhos, me dá sabedoria, né? Amplia a minha visão, aguça os meus sentidos aqui para eu entender a mensagem que o Senhor quer passar. E aí, lendo Levítico, Deus falou assim comigo, o povo tinha 2 anos que tinham saído do Egito, 2 anos, e Deus passa os detalhes, tanto em Êxodo, ali no final de Êxodo, ali em Levítico, os detalhes sobre a tenda da adoração, a tenda, enfim, do sacrifício, o lugar ali, a tenda onde a presença de Deus estava e etc. O povo levou 40 anos, acompanhe meu raciocínio, o povo levou 40 anos para chegar na Terra Prometida. Muitas pessoas hoje, atualmente, o que elas fariam? O que elas fazem, na verdade? Não, eu tô esperando. Eu estou esperando o cumprimento da minha promessa. Eu estou esperando chegar na Terra Prometida. Eu estou esperando a promessa que o Senhor me deu. Eu estou esperando a hora certa. Eu estou esperando, eu estou no processo, estou esperando. E ela não faz absolutamente nada. Ela não faz absolutamente nada. Esses dias, conversando com uma amiga minha, falei sobre um desejo que estava no meu coração e eu comentei com ela assim, quando eu voltar ao Brasil, meus planos é fazer isso. Comentei isso com ela. E aí ela falou assim, olha, eu acho que Deus está te preparando para fazer isso aqui.
Pra quem não sabe, eu vivo nos Estados Unidos. Ela falou, eu acho que você tá fazendo isso, isso e isso. Não vou abrir aqui, porque é muito íntimo. Eu acho que você tá fazendo isso, isso e isso, porque Deus está te preparando aqui. Eu falei, ai, será? Será? A gente fica com aquele será. E aí, quando eu comecei a ler Levítico, veio a voz da minha amiga na minha mente. Deus já está te preparando para você fazer aqui. E te preparando para algo maior no futuro, mas Deus vai começar a fazer aqui. E aí, quando eu fui lendo Levítico e fui vendo o que Deus estava fazendo, mesmo que os israelitas ainda não haviam chegado na Terra Prometida, ali tem uma parte ali de Levítico que fala que tinha 2 anos que Deus tinha livrado o povo ali do Egito e etc. E ele já estava na preparação e conduzindo o povo ali, dividindo as tribos de Israel, conduzindo o povo em cada lei, em cada norma, em cada conduta, em cada ação, o que cada tribo ia fazer, o que cada tribo era responsável por fazer e etc. E a construção do tabernáculo, a construção da tenda da presença, a construção da arca da aliança. E aí veio o insight do céu e minha cabeça fez assim. Por que eu estou esperando? Lembra que eu comecei falando que o que crente mais faz é esperar, né? E às vezes o maior erro que nós estamos cometendo é esperar. Doeu aí? Porque doeu em mim também. E Deus falou tremendamente comigo. Deus falou tremendamente comigo. Você não precisa esperar. Você não precisa estar na Terra Prometida para começar. Você não precisa. Não tem mais o que te dizer. E não é nem que você precisa, vou dizer mais. Você não deve esperar. Porque existe um tempo de forja, de modulação, de preparação, de capacitação, de desenvolvimento, de tratar. E durante esse processo, até o cumprimento da promessa, até o alcance do objetivo, você não pode ficar parado. Você tem que estar em movimento. Você tem que estar agindo, você tem que estar plantando, você tem que estar obedecendo, você tem que estar desenvolvendo, você tem que estar trabalhando, você tem que estar aprimorando e mais, você tem que estar cumprindo as regras, você tem que estar obedecendo. Porque não adianta fazer de forma aleatória. Eu faço do jeito que eu quero, mas quando eu chegar lá na minha Terra Prometida vai ser diferente, né? E aí o que a gente vê muitas pessoas fazendo? Não, eu vou fazer assim agora. Vou dar um exemplo. Não, eu tenho essa casa aqui, eu não deixo ela muito organizada, mas quando eu tiver minha casa vai fazer diferente. Não, eu tô começando esse negócio aqui, tá meio bagunçado, mas quando o negócio for grande, eu vou ter tudo organizado. Não vai. Não vai. Não, eu tenho que postar nas redes sociais para promover o meu trabalho, o meu produto, mas como o meu perfil ainda não é grande, aí eu faço só 2 vezes por semana. Quando o meu perfil for grande, aí eu vou fazer todo dia. Não vai, porque você nunca vai chegar a alcançar o objetivo do perfil grande. Entende? Porque Deus não permitiu que as pessoas tivessem um lugar específico para adorá-lo, para se encontrar com ele, enfim, para as festas, para as comemorações e tudo e todos os rituais e etc. da época. Deus não esperou que eles estivessem na Terra Prometida. Deus já foi adiantando as coisas, já foi ensinando, já foi colocando as normas, já foi estipulando as ordens, já foi ensinando eles sobre a tenda, sobre o dia da expiação, sobre as festas e etc. Deus foi ensinando tudo para quando chegasse na Terra Prometida, eles já estivessem literalmente preparados para tudo que eles tinham para viver, para colher, para desfrutar ali naquela terra. O que crente mais faz é esperar. Mas justamente a espera pode ser o que está sabotando, o que está adiando o cumprimento da sua promessa, a sua chegada à Terra Prometida. E foi exatamente o que Deus falou comigo. E olha que eu me considero uma mulher proativa, decidida, que vai lá, que faz, que resolve, que tem uma ideia. Eu tenho uma mentora que ela fala, Marjorie, é incrível, eu converso uma coisa com você aqui hoje, amanhã você já está executando. Eu converso um negócio aqui com você hoje, você desliga a câmera aqui comigo, fecha o Zoom, você já começa a executar. E eu sou essa mulher. Mas olha como é fácil sermos enganadas. Olha como é sutil o processo de entrar em um ciclo sabotador.
Então, Deus falou muito comigo a respeito disso, assim, eu li todo o Levítico, aquele tanto de regra, aquele tanto de norma, aquele tanto de coisas. E engraçado que Deus já tinha falado comigo em uma passagem de Abraão, lá na passagem onde Abraão vai sacrificar Isaac. E o que me chamou bastante atenção foi a fé que Abraão teve, que ele declarou que Deus ia prover o cordeiro. Aquilo ali, imagina um pai levando o seu filho para ser sacrificado, porque Deus te pediu o seu filho. Pensa bem. E aí, quando Isaac pergunta pelo cordeiro, ele fala, Deus vai prover. E Deus tinha falado para ele, eu quero seu filho. Você vai lá e vai sacrificar o seu filho. Ele já sabia, Deus já tinha dado a ordem a ele. Mas não. Ele creu, ele obedeceu, e o tempo todo ele estava declarando. Ele foi, sabe, em movimento, obedecendo, sempre agindo e declarando. Deus vai prover o cordeiro, Deus vai prover o cordeiro, Deus vai prover o cordeiro, Deus vai prover o cordeiro. Até no último minuto ele declarou isso. E aí me chama muita atenção, porque eu falo, quantas vezes nós queremos confirmação? Deus dá a ordem e nós estamos, Deus me confirma mais uma vez? Não, eu vou esperar Deus confirmar mais uma vez. Eu vou esperar Deus falar comigo mais uma vez. Eu vou esperar Deus, Você perde a bênção, perde o milagre, perde a promessa, desobedece. Muitas vezes sua vida vira um caos e você não consegue entender. E aí você tá presa no ciclo de espera. Não, se não aconteceu é porque não é da vontade de Deus. Se deu ruim é porque foi da vontade de Deus, porque assim Deus quis. Às vezes deu ruim porque você ficou esperando, não agiu, não obedeceu, não profetizou. Tá ficando claro para você? E eu vejo isso muito nas minhas clientes. Eu vejo isso nos atendimentos. Eu vejo mulheres esperando por um pai que nunca existiu. Eu vejo mulheres esperando que o seu esposo faça aquilo que o pai dela nunca fez. Eu vejo mulheres esperando por perdões que nunca acontecerão. Eu vejo mulheres esperando por facilidades. Literalmente elas me falarem assim, eu queria que fosse mais fácil, eu quero que seja mais fácil, me fala como vai ser mais fácil. E não vai ser mais fácil. Mulheres esperando por uma estratégia mais fácil, por uma virada de chave que seja mais fácil, por um pulo do gato, por uma metodologia, por alguém que facilite, por alguém que indique, por uma amiga que apoie, que ajude, que carregue. Mulheres presas nesse ciclo da espera. Esperando o tempo todo. Esperando por coisas que nunca acontecerão. Caso elas continuem presas nesse ciclo de espera. Entende? Tem uma frase que eu gosto de dizer bastante. E com ela eu vou finalizar o nosso episódio do Rompa o Ciclo de hoje. O seu milagre está no movimento que você ainda não fez. É no caminho que o seu milagre te encontra. E a passagem que eu trago de referência é a passagem que Pedro diz para o mestre: Mestre, se é você, me permita ir até você. Se Pedro não tivesse dito isso e saído daquele barco, ele não tinha andado sobre as águas. Se ele estivesse no barco dizendo, Deus, deixa eu andar sobre as águas, me permita andar sobre as águas. E Jesus diz a ele, vem. E ele sai do barco e anda sobre as águas. No momento que ele duvida, no momento que ele sente medo, ele começa a afundar. Mas eu quero falar com você, e se Pedro não tivesse dado o passo, saído do barco, ele não teria vivido o milagre. Então pode ser que o que você tanto espera é um movimento que você nunca fez. E que esse movimento não depende mais do mestre, nem de Deus, nem do Espírito Santo. Depende de você. Porque Deus não te força a nada. Deus não te empurra. Ele não te puxa para fora do barco. Ele te convida, vem. Assim como ele fez com Lázaro. Ele não precisou ir lá dentro da tumba pegar o Lázaro pelas mãos. Ele só disse, vem. Imagina se Lázaro gritasse lá de dentro, Jesus, eu estou morto há 4 dias, eu estou enfaixado há 4 dias. Imagina. E às vezes a única coisa que você está fazendo é esperando e dizendo, Jesus, eu estou aqui há 4 dias.
Pai, eu estou dentro do barco, me faz andar sobre as águas, eu estou dentro do barco e Jesus está dizendo, vem para fora, vem para fora. E você continua dizendo, eu estou esperando pela oportunidade, pela possibilidade. Eu estou esperando pela permissão. Eu estou esperando. Reflita sobre isso, boss. E tome a decisão de romper o ciclo da espera. Te vejo no próximo episódio.